Bom, falar sobre virtualização, para nós que já trabalhamos com tecnologia, não é nenhuma novidade, né? Nós sabemos que a cada dia as empresas apostam mais em ter uma plataforma virtualizada, porque é óbvio que a virtualização traz inúmeros benefícios para a empresa, né? Então, eu separei aqui alguns pontos importantes quando falamos de virtualização. É claro que se não fosse uma questão vantajosa, as empresas não iriam adotar como vem adotando, tá? É claro que os benefícios são inúmeros, mas eu não tenho um tempo hábil para falar sobre todos eles, então eu separei aqui 4 para bater um papo a respeito, tá? Bom, hoje nós temos ambientes híbridos, ou seja, físico e virtual, ou já temos empresas, casos que toda a sua infraestrutura já estão virtualizadas, tá? Por exemplo, empresas que eram focadas em desenvolver appliances, como empresas de firewall, por exemplo, vocês que já trabalham sabem, elas já oferecem suas soluções em plataforma virtual, tá? Então, vou falar um pouco aí sobre esses 4 pontos principais aí de benefícios que uma virtualização pode trazer. A primeira delas, que eu sempre gosto de frisar, é a questão da flexibilidade, tá? Porque a virtualização ajuda nessa questão de flexibilidade, uma vez que você não precisa, o cliente não precisa adquirir equipamentos novos ou fazer incremento do ambiente que ele já possui, tá? Então, hoje, algumas soluções elas já oferecem recursos que você pode adicionar ou tirar recursos das máquinas virtuais se você não for usar ou se você precisar de mais. Então, é só mesmo alocando recursos sem precisar comprar ou planejar a aquisição de novos equipamentos, tá? Então, você consegue otimizar tempo e também tomada de decisões com um ambiente totalmente flexível. O segundo item é a redução de custos, né? Porque você, como eu disse antes, não há necessidade de manter diversos equipamentos, comprar equipamentos novos e, consequentemente, você não precisa manter ou contratar pessoas para administrar essas ferramentas, tá? Dessa forma, obviamente, os custos são reduzidos de forma significativa. Uma questão que eu não vejo muitas pessoas baterem nessa tecla, mas eu acho de muita importância, é a questão do aumento, poder de testes, né? O aumento no poder de testes. Por quê? Com máquinas virtuais, é possível simular diversos ambientes em complexidade, tá? Então, você pode criar inúmeras máquinas virtualizadas para fazer testes, para, de repente, saber como se comporta determinada ferramenta. Então, essa também eu vejo como uma dos pilares aí da virtualização, tá? Nós aqui da Network One, toda a equipe de engenharia, nós temos nossos ambientes todos virtualizados e graças a isso a gente consegue fazer todos os testes necessários e tirar algumas dúvidas de cliente, fazer demonstração, tudo pelo ambiente virtualizado. E o último deles seria o aumento da produtividade. Por quê? Porque a equipe de TI ela não vai ficar apenas focada em fazer o hardware funcionar, enfim. A equipe vai ganhar um caráter mais analítico, vai ser uma equipe mais consultiva, tá? Então, dessa forma, a equipe pode se dedicar a criar uma solução nova, otimizar os recursos que já existem. Então, esses são os pontos de destaque aí quando a gente fala de virtualização, tá? É claro que as mudanças, uma empresa mudar para o ambiente virtual, é de acordo com a necessidade que ela tem, né? Então, esses pontos que eu estou mostrando para vocês são os pontos aí que as empresas vêm considerando a cada dia, um deles, né? Alguns deles, aliás, que as empresas vêm considerando a cada dia para justamente mudar a forma aí como as infraestruturas como nós conhecemos atualmente. Bom, eu sei que tem um delay aí para alguns, então eu procuro sempre não colocar muitas animações, mas os slides que tem animação eu sempre espero um pouco para que todos consigam acompanhar, tá? Bom, então falando especificamente de Kaspersky Security for Virtualization, tá? Ou simplesmente KSV.
tá? Então, com essa virtualização cada vez mais difundida, a necessidade de uma segurança adequada é, obviamente, necessária, né? Embora muitos ataques a sistemas físicos, né, sejam mais frequentes, mas os ambientes virtuais, eles também possuem características únicas e também precisam ser consideradas aí quando falamos de proteção, tá? Considerando que muitas empresas, né, conhecemos, usam software, né, e isso eu vou falar um pouco mais no final, muitas empresas usam o mesmo software tanto para proteger uma máquina física de uma máquina virtual, tá? Essas ferramentas, óbvio, elas são muito boas, elas oferecem uma proteção significativa, mas o que a gente sempre tem que bater na tecla, essas soluções não foram criadas para ambientes virtualizados, tá? Então, se você, de repente, inclui uma solução que foi desenvolvida para um hardware específico, um dispositivo físico, então pode causar alguns problemas, né? Como a gente tem visto aí, o principal deles, o consumo de recursos. Você consome muitos recursos, então imagina que cada VM que você coloca uma proteção comum, uma proteção para dispositivo físico, imagina que cada VM vai ter que possuir um banco de dados para as assinaturas, vai ter que ter um mecanismo específico para varredura em cada uma das máquinas, e lembre-se, como é um ambiente virtualizado, ela consome recurso do equipamento físico, isso não é novidade. Então, se você coloca uma solução, eu vou falar um pouco mais do nome, você coloca um Select, por exemplo, e instala em todas as máquinas virtuais, o Select ele foi desenvolvido para um dispositivo que tem a sua própria memória RAM, sua própria HD, enfim, que pode guardar localmente um banco de dados, um cache, enfim, tá? Então, quando a gente usa um produto, digamos assim, normal, num ambiente virtualizado, obviamente vai ter um impacto aí nos recursos, no desempenho do servidor, enfim, tá? Outra questão, quando você tem por exemplo, a gente chama de tempestade, mas é uma atualização simultânea do banco de dados, então imagina que todas as máquinas vão atualizar ao mesmo tempo, todas as máquinas vão fazer a varredura de um malware em cada máquina virtual ao mesmo tempo, então isso pode trazer o que nós chamamos de um avalanche no consumo dos recursos, né? Então, obviamente, vai causar aí um desempenho menor e até, de repente, pode acontecer de começar a haver negação de serviço, né? O famoso DOS. Tá? Então, isso a gente procura sempre expor para o cliente. E a questão também que a gente bate nessa tecla para não usar produtos, plataformas não específicas no ambiente virtual. Tá? Eu não achei a nomenclatura em português, mas tem na literatura da Kaspersky, eles usam um nome chamado State of Gaps, que é a questão das VMs quando elas estão desligadas e você liga, até ela atualizar, você cria um gapzinho aí do momento que ela iniciou até o momento que ela atualiza, a máquina ela fica vulnerável nesse período, tá? Então, como você não tem uma solução específica para isso, uma solução propriamente feita para isso, esse gapzinho pode causar aí um ataque e a máquina vai ficar vulnerável nesse momento, tá? Então, outro ponto de atenção. E a última, e não menos importante, é incompatibilidades, né? As soluções que são padrão, elas não são criadas para rodar virtualmente, tá? Então, eventualmente, pode gerar aí alguma incompatibilidade, enfim, tá? Então, é muito comum que essas soluções tenham instabilidades, enfim, são inúmeras as questões que podem ocorrer aí quando falamos de ambiente virtualizado. Então, a Kaspersky ela criou um produto pensado exclusivamente para esse ambiente, tá? É uma solução específica para esse ambiente que evita as questões que nós abordamos, tá? Aqui, só para falar um pouco mais de funcionalidade, deixa eu esperar ver se todos estão na mesma tela, beleza. Bom, as máquinas virtuais, elas são tão vulneráveis quanto as máquinas físicas, né? Então, talvez até mais, se você considerar que pode acontecer um ataque, que de repente pode se propagar de maneira muito mais rápida num ambiente virtual do que num ambiente físico, como nós temos por aí. Mas o KSV, ele provê essa proteção contra uma série de ameaças, tá? Então, basicamente, as mesmas proteções, os mesmos recursos que você tem no seu ambiente com o CASB, por exemplo, você vai ter no KSV. É claro que com algumas diferenças,
tá? Mas são as tecnologias extremamente combativas aí da Kaspersky. E as funcionalidades principais aí que eu separei para abordar com vocês. A questão do anti-malware, é óbvio, a Kaspersky é o DNA da Kaspersky, né? Oferece um mecanismo poderosíssimo contra malwares de qualquer tipo, tá? E também existem algumas outras formas de você fazer essa detecção, como, enfim, controle de aplicações, listas dinâmicas, enfim. Existem muitas possibilidades de proteção contra malware, tá? A Kaspersky até tem uma apresentação que ela fala, o KSV, o malware, ele não tem nenhuma chance de rodar num ambiente protegido por ele. Outras ameaças, elas podem, como vocês sabem, se comportar de uma maneira diferente dos ataques tradicionais, né? Então, para esse tipo de ataque, por exemplo, a gente tem aquele famoso, que a gente sempre fala nas apresentações, principalmente quando a gente fala de ransomware, o famoso System Watcher, tá? Esse cara é o quê? Ele é uma funcionalidade que ele vai ficar monitorando o comportamento de um programa, de um arquivo, tá? E ele vai ficar rastreando eventos que possam iniciar alguma ação maliciosa, enfim, que possa ter. Ele tem no CASB também, sem nenhum problema, ele só habilitar, mas ele está disponível em qualquer versão, tá? Nós temos também assinatura de fluxo comportamental, então ele vai ficar, basicamente, identifica os padrões, o comportamento de atividades maliciosas, tá? Se tiver alguma coisa que fuja dos padrões, é bloqueado. A solução também oferece IPS de host, tá? Esse cara que vai fazer aí a proteção contra a intrusão, baseando-se no host. Então, ele vai ficar rastreando e encerra um processo na memória, se eventualmente tiver algum risco para aquela máquina, tá? A navegação web, né, toda a proteção aí para sites maliciosos, como vocês já conhecem, existe uma blacklist da Kaspersky e, eventualmente, todos os sites que estão dentro dessa blacklist são bloqueados porque oferecem algum risco para a máquina, tá? Então, a gente sabe que a maneira mais comum, uma das mais comuns de infecção é quando a gente acessa sites aí mundo afora, tá? Então, isso pode ser um risco iminente aí para um ambiente virtualizado, tá? Então, essa funcionalidade de proteção web, ela impede que os usuários acessem sites perigosos. Então, você consegue bloquear acesso a sites que podem distribuir, de repente, malwares, enfim, phishing, essas coisas, tá? Então, essa proteção tem como principal objetivo, obviamente, aumentar a proteção dos usuários, tá? A proteção de periféricos também é uma outra questão muito interessante, que você consegue prevenir que ameaças sejam distribuídas via periférico, então via HD externo, via pendrive, enfim, não foge muito daquilo que eu já abordei no Select, se não me engano, Select versus Advanced, eu comentei a respeito dessa proteção de periféricos. Tem o KSN também, tá? Vocês conhecem o KSN, Kaspersky Security Network, é uma rede de compartilhamento da Kaspersky, onde eventos que acontecem nos endpoints são enviados para a rede, para a nuvem e distribuído para todas as máquinas, todos os endpoints protegidos pela Kaspersky, tá? Isso é bem interessante. E, mais uma vez, reforçando aqui a importância do KSN, no ataque do último dia 12 de maio, foi muito importante naquela questão do WannaCry. Ele conseguiu aí barrar aproximadamente 40, 50 mil tentativas de invasão do WannaCry, tá? Então, o KSN é a rede de compartilhamento da Kaspersky, tá? Cache compartilhado também é outra questão interessante, e eu vou explicar um pouco mais à frente. E tudo isso, claro, gerenciado pelo famoso KSC, ou seja, você não precisa ter uma console de gerenciamento diferente da que você ou do que o cliente já possui. Simplesmente, ele pode adicionar os recursos de virtualização e vai passar a gerenciar, configurar e monitorar através da console que ele já conhece, do KSC. Tá? Então, essas são as funcionalidades básicas, tá?
E agora eu vou falar um pouco mais detalhadamente das formas que a gente pode implementar o KSV. Isso gera muitas dúvidas, porque o KSV ele oferece duas formas de implementação. Tá? A primeira é sem agente e a segunda é com o que chamamos de um agente leve, digamos assim. Tá? Então, qual dessas devemos escolher? Bom, isso vai depender de uma série de questões, tá? Que o cliente vai expor para vocês aí quando vocês estiverem conversando a respeito, tá? Mas temos que considerar qual a plataforma que o cliente tem, tá? A quantidade de máquinas virtualizadas que ele possui, se há um planejamento de crescimento a curto, médio prazo, enfim, as mesmas questões que você considera para os outros produtos, a gente tem que considerar para o Kaspersky Security for Virtualization, tá? Porque é óbvio, o cliente não quer fazer um investimento que daqui a um ano ele precise desembolsar mais dinheiro para aumentar a proteção ou para ter novas funcionalidades. Então, a gente sempre procura colocar no papel tudo que o cliente precisa naquele momento e a curto e médio prazo, para evitar aí, novos investimentos. Tá? Então, geralmente, o que nós consideramos para fazer o dimensionamento e a opção por um ou por outro é o número total de máquinas, tá? que serão instaladas, quantidade de cores também do servidor físico, do processador do servidor físico. Tá? Por quê? Porque se você fizer colocar com a gente para um número elevado de máquinas dentro de um servidor, pode impactar no desempenho. Tá? Óbvio, que é aquela questão que eu falei dos agentes, quando você coloca numa máquina. Você vai fazer uma instalação, apesar da Kaspersky oferecer a proteção com um agente que não vai impactar tanto na memória, mas sim, pode haver um impacto nessa questão. Então, sempre considerem as duas opções para ver qual a melhor aí que vai se encaixar no ambiente do cliente. Tá? Então, se há uma quantidade grande de VM, ou tem uma previsão de expansão desse ambiente, é importante a gente sempre considerar sem agente, tá? Ou até fazer uma solução híbrida, né? Então, a gente precisa alinhar e conversar, entender o que o cliente precisa para poder escolher a melhor opção. Tá? E nessa questão, podem contar sempre com a Network One. Eu estou aqui para apoiá-las nisso. Tá? Então, a gente pode discutir, podemos fazer uma conferência para sempre escolher a melhor opção para o cliente. Tá? Agora, explicando um pouco sobre cada um deles. Tá? Com agente e sem agente. Bom, com agente, acho que todos já estão no slide. Bom, alguns falam sem agente, outros falam agents, enfim. Tá? Ele é projetado, melhor dizendo, para fazer uma integração com o vShield. Para quem já trabalha aí com VMware, sabe do que eu estou falando. Então, o KSV com a gente, ele vai se integrar com que chama de Security Virtual Appliance, tá? E a partir daí, tudo que as máquinas precisarem de proteção, de malware, NPS, enfim, eles vão consultar, eles vão solicitar para o SVA. Só adiantar o slide aqui. Então, o que vai acontecer? Não vai ter consumo de recursos, por quê? Porque as máquinas elas vão estar protegidas por esse Virtual Appliance, tá? Então, o SVA que vai fazer a varredura de todos os arquivos, vai bloquear possíveis ataques de rede, vai guardar os bancos de dados, as vacinas, enfim. Então, lembre-se, as máquinas elas não terão nada instalado, por quê? Porque quem está fazendo a proteção delas é o SVA. Tá? O SVA também vai fazer um cache, vai guardar um cache para compartilhamento, porque a gente sabe que ambiente virtual, às vezes, precisa verificar o mesmo arquivo. Então, o SVA guarda o cache para não precisar ficar verificando o arquivo várias vezes, enfim. Então, isso não replica ações desnecessárias. Tá? Então, com a proteção, sem agente, você não tem tempestade de antivírus, você tem a proteção constante das VMs, que elas estarão abaixo
do SVA, você vai ter consumo reduzido e você vai conseguir ter uma alta densidade de VMs. Então, aqui você não tem aquela preocupação de que, pô, eu vou ter que colocar mais uma VM, mas vou ter que comprar uma proteção. Não. Quando você compra essa proteção sem agente, isso vai, independe do número de VMs que você tenha, e você vai poder, acrescentando máquinas virtuais, e quando elas forem criadas, automaticamente elas já estão protegidas. Tá? A instalação é simples, leva poucas horas para fazer a instalação. Quando você termina de instalar, já está totalmente funcional, enfim, já está protegendo as máquinas. E lembrando sempre, e no final eu vou falar um pouco mais, que essa é uma instalação indicada para ambiente que precisa apenas de uma proteção contra malware, tá? Por isso que a gente tem sempre que considerar todos os cenários, tá? Então, um exemplo clássico que a gente usa esse carinha é para proteção de servidor de arquivos, enfim. Então, aqui é o que eu falei anteriormente, aquelas questões de proteção e tal, aqui é mais para ilustrar como que você faz a instalação. O Kaspersky, ele será instalado no SVA, tá? Ele vai fazer a integração, na verdade, com o SVA, e tudo ficará centralizado nesse cara. Tá? Então, toda uma máquina que tem algum evento e precisa fazer uma verificação, ele solicita para o SVA e o SVA vai fazer, vai atender aquela necessidade daquela máquina específica. Tá? Eu sei que tem algumas perguntas aí, pessoal, mas como eu disse no início, eu vou tentar responder todas no final, tá? Só para a gente não atrasar mais ainda a apresentação. Então, esse foi o KSV com agente, tá? E agora o Light Agent, ou o agente leve, enfim, alguns chamam assim, então vamos continuar dessa forma. Bom, nessa forma é instalado um agente em cada uma das VMs, igualzinho da forma que eu expliquei no início, só que aqui é um agente que acrescenta mais funcionalidades àquela máquina virtualizada, tá? Então, esse agente, ele inclui mais funcionalidades, como, por exemplo, controle de aplicações, controle web, de dispositivos, proteção para e-mail. Então, aqui é mais parecido até com o QESB mesmo. Tá? Aqui também existe o famoso SVA, para centralizar a varredura, banco de dados, vacinas, enfim. Tá? Então, essa forma lembra muito o QESB. Tá? Então, você consegue criar políticas de controle mais granular, enfim, que é bem mais granular a solução. Tá? Então, só passar aqui para ilustrar para vocês como que funciona o Light Agent. Tá? Bom, vocês viram que é praticamente a mesma coisa, só que em cada máquina virtualizada você tem um agentezinho, e esse agente vai ficar responsável por fazer escaneamento, proteção contra ameaças, enfim, controle mais granular possível para esse cara, tá? E o SVA continua também, tá? Essa é uma proteção que é indicado ideal, né, para workstations, né, máquinas virtualizadas aí. E lembrando também, outro ponto que eu sempre falo, proteção para e-mail não é uma proteção, não é um anti-spam, tá? Não confundam isso, porque cada dia que passa as pessoas ainda têm essa dúvida. Não é uma proteção para o seu servidor de e-mail, é apenas aquela proteção de verificação de URLs, anexos, enfim, tá? Então não confundam isso. Então essas são as duas formas que você pode ofertar o KSV para o seu cliente, tá? A melhor forma, a melhor opção vai depender da necessidade que ele tenha, tá? Porque seria leviano aqui eu falar que uma é melhor que a outra. Não, vai depender do que ele precisa, vai depender do que ele quer, tá? Então, para essa escolha, conte sempre com a Network One para ser assertivo. Quais as plataformas suportadas do KSV? Bom, para implementação para os ambientes virtualizados, são os principais, né? VMware, Citrix, KVM, que é a solução da virtualização do
ambiente Linux, e a Microsoft também. Então, a gente consegue fazer a instalação, consegue instalar nesses ambientes virtualizados. Para as plataformas para os sistemas operacionais, melhor dizendo, Linux e Windows, tá? Antes, só o Windows era possível proteção, mas a gente já tem aí essa nova versão, a proteção para dispositivos Linux também, ok? E agora aquela questão que eu comentei no início, e isso eu sempre procuro fazer, trazer a experiência que a gente tem aqui no dia a dia para ilustrar algumas questões, tá? Aconteceram várias vezes de alguns clientes me ligarem e fazerem o seguinte questionamento. Eu instalei o Select, acho que não está aparecendo para todo mundo ainda, vou esperar um pouco. Beleza. O cliente me liga e fala, é o seguinte, eu instalei o Select, por exemplo, no meu ambiente virtualizado, funcionou perfeitamente. Eu posso ofertar para os meus clientes que desejam uma proteção para as máquinas virtuais? Minha resposta é, o CASB, ele vai funcionar sem problema. Ele vai funcionar. Tanto é que os meus laboratórios eu sempre faço a instalação à máquina virtual. Ele vai funcionar perfeitamente numa máquina virtual, mas não é a solução recomendada, né? Lembre-se que o CASB ele foi criado para proteger dispositivos físicos, que tem a sua própria memória, que tem o seu próprio processador, que tem um HD, enfim. Ele não foi pensado, ele não foi desenvolvido, ele não foi criado para proteger máquina virtual, tá? Então, pode impactar aquelas questões que nós comentamos lá no início, tá? Então, tenha muito cuidado em relação a ofertar o CASB para uma máquina virtual, tá? Outro ponto que me fazem questionamento. Meu cliente ele quer usar o CASB nas máquinas virtuais, como eu devo explicar a importância do KSV? Bom, tudo isso que nós já falamos, né? Trata-se, o KSV é uma solução desenvolvida especificamente para proteger máquinas, ambientes virtuais, ou seja, tudo foi pensado, projetado, pensado para atuar naquele ambiente, tá? Então, é óbvio que a Kaspersky, parte do princípio que nenhum fabricante ia desenvolver uma ferramenta apenas por desenvolver, tá? Foi uma ferramenta criada justamente pensando nesse crescimento de ambiente virtualizado e, óbvio, procurando sempre aumentar o nível de proteção para essas máquinas, tá? Então, sempre que houver esses questionamentos, o primeiro ou o segundo, sempre lembre-se que o CASB não é uma solução para ambiente virtualizado, o KSV sim, tá? E sim, o CASB pode funcionar, vai funcionar sem nenhum problema, mas não é a solução recomendada, tá? E aqui um comparativo breve das funcionalidades que você encontra no KSV com agente e sem agente e no CASB, tá? Eu não sei se todos conseguem visualizar perfeitamente bem essa telinha, mas aí ele lista algumas funcionalidades que estão presentes ou só no CASB, ou em todos, ou só em um, enfim. Tá? Então, depois, eu posso, quem quiser esse documento, pode mandar um e-mail que eu mando o link desse arquivo, desse documento, um documento público que eu encontrei no Google, inclusive, da Kaspersky. Tá? Então, fiquem à vontade aí, se vocês quiserem esse documento, está em inglês, mas esse documento, ele mostra bem quais são as funcionalidades de um e de outro, tá? Bom, pessoal, agora era o que eu tinha para falar de uma forma sucinta aí sobre o KSV, tá? Espero que tenha ficado claro. Eu acho que o tempo tá dentro do esperado mesmo. A apresentação não tinha duração maior que 30 minutos, porque a gente sabe que não adianta fazer um webinar com uma duração muito grande, porque, enfim, a gente já está tirando um tempo aí para ouvir
sobre determinada solução e foge do nosso objetivo, fazer uma apresentação muito grande. Então, agora eu vou responder alguns questionamentos. Então, se vocês tiverem dúvidas, questionamentos, podem fazer, que eu vou tentar responder todas. Como eu tenho mais 10 minutos, então eu acredito que eu consiga responder aí um número grande de perguntas, tá? Se, eventualmente, ficar alguma coisa pendente, eu prometo que eu responderei por e-mail assim que possível, tá? Então, vamos lá. O Charles Petrillo, ou Petrillo, não sei como é que soletra, mas enfim. O Charles, ele perguntou, funciona da mesma forma com o Hyper-V da Microsoft? Charles, eu não entendi se você está falando em questão da implementação, o ambiente virtual Hyper-V, sim, tá? Só que, então, é o que eu ia falar. Só que sem a gente, aquele primeiro slide que eu mostrei, ele é específico para integração com o vShield, com o VMware, tá? Então, eventualmente, se você precisar de uma proteção para um Hyper-V, você precisaria optar pela proteção com um agente. Bom, a Charles perguntou novamente, o Light Agent é quanto mais eficaz performance que o CASB? A questão de performance de endpoint, tá, Charles, isso é bem, como é que eu posso dizer, relativo, né? Por quê? Porque o que vai impactar, pelo menos na minha visão, a performance de uma máquina em relação ao endpoint é a configuração, tá? Não existe, tanto é que não existe essa métrica de o quanto é mais performático que um e o outro, porque vai depender de uma série de questões, tá? Vai depender de como está configurada a solução, se tem outras soluções impactando o desempenho daquela máquina específica. Então é difícil a gente falar o quanto é mais eficaz ou não em relação ao CASB. Como eu disse, o CASB ele não foi desenvolvido para o ambiente virtual. Então, claro que isso vai impactar por quê? Porque ele vai fazer uma instalação normal numa máquina virtual. Então, ele vai precisar dos mesmos recursos que teria numa máquina física. Então, isso pode, obviamente, provavelmente vai impactar. Mas o quanto, isso realmente é uma questão que a gente não tem como mensurar, porque vai depender de uma série de questões. Tá? Fábio Frediani. Bom dia, o SVA é uma VM que você instala através de um pacote de instalação dentro do KSC. Não, na verdade, o SVA ele já é um Security Virtual Appliance da própria VMware, tá? E, na verdade, o KSV ele vai fazer a integração com o SVA. Então, o SVA ele vai ter essa integração com o Kaspersky, e a partir daí, tudo que precisar de proteção para essas máquinas, as máquinas virtuais vão se conectar, vão solicitar para o SVA. Então, o Kaspersky alimenta, teoricamente, explicando de uma maneira mais simples, o KSV alimenta o SVA, e o SVA é que distribui e protege as máquinas virtualizadas. Charles, nosso principal problema é o uso de disco. Charles, eu vou pedir para você mandar um e-mail que a gente consegue discutir um pouco melhor aí essa sua questão e a gente discute mais a fundo esse seu questionamento, tá? E você me ajuda a entender melhor aí o que você tem e aí a gente discute de maneira mais assertiva. O Bruno Wellington, bom dia. O KSV protege contra ransomware? Então, Bruno, na verdade, isso eu não canso de falar, mas qualquer solução da Kaspersky protege contra ransomware, tá? Lembre-se, Bruno, o ransomware é um malware como outro qualquer, tá? É claro que ele é tão perigoso quanto os demais, só que é óbvio, né? Ele ganhou uma repercussão muito grande e a gente sabe que o ataque de um ransomware ele causa muito estrago, tá? Mas qualquer solução da Kaspersky já protege contra ransomware ou contra o malware, porque muitas pessoas não consideram o seguinte: eu fui atacado por um ransomware, eu tive todas as minhas informações criptografadas, putz, e agora? Mas lembre-se
que se você tiver um cavalo de Troia que é embutido em um software e você instala, ele começa a implementar outros vírus, por exemplo, como um spyware, que vai conseguir captar todas as suas informações, espionar todas as suas informações, um keylogger que vai ter todas as suas informações digitadas no computador. Para mim, é a mesma coisa, é aquela velha história. Se você roubar R$ 1, R$ 1 milhão, é a mesma coisa. Então, o ransomware é tão importante quanto um spyware, um cavalo de Troia, um keylogger, tá? Mas qualquer solução da Kaspersky, independente se é virtual ou não, protege contra o ransomware, tá? É claro que não adianta só você habilitar, não adianta você habilitar o System Watcher, fazer uma configuração bem restritiva e alguém abrir aquele e-mail de atualização do banco pedindo para você atualizar o seu, sei lá, o seu token porque venceu. Então não adianta muito, tá? Mas sim, protege sem nenhum problema. Lembre-se do System Watcher. Deixa eu voltar aqui. Antenor Gomes. Hoje, em um cliente, eu tenho um servidor KSC, gerenciando o antivírus dos servidores. Como implantar o KSV neste caso? Então, Antenor, primeiramente a gente vai ter que definir qual a necessidade do cliente. O que ele tem? Ele tem servidores virtualizados, ele tem máquinas virtualizadas, ele trabalha com VMware, ele já tem um SVA. Então, a gente precisa entender muito bem o que ele precisa. Mas aí depois que fazer a implementação do KSV, ou com agente ou sem agente, ele vai continuar usando o KSC para fazer o gerenciamento, configuração, monitoramento, enfim, tá? Então, se você, de repente, quiser me ligar para a gente discutir melhor aí a respeito desse questionamento, também fique à vontade, tá? É porque vai depender muito do que o cliente precisa. Fábio Frediani. Se eu tenho um ambiente virtual sendo protegido pelo KSV e crio uma tarefa para escanear todas as máquinas todo dia às 22 horas, qual o impacto desse tipo de tarefa em relação ao desempenho do host? Mais uma vez, Fábio, vai depender muito de quantas máquinas virtualizadas tem, se esse servidor ele possui alguma outra ferramenta, alguma outra solução crítica que de repente possa onerar o desempenho da máquina, mas enfim, isso também vai depender e é difícil mensurar o impacto. Isso a gente tem que ver no detalhe também. Tá? Então, como você já tem meus contatos aí, fica mais fácil a gente discutir esse projeto especificamente. Mas vai depender de uma série de questões. Infelizmente, eu sei que até é um pouco chato não passar a informação correta, mas é que não tem como a gente mensurar isso, porque vai depender de uma série de questões e principalmente do ambiente do cliente. Tá? Bom, pessoal, o tempo está acabando aqui, tem mais um minuto. Matheus Oliveira de Castro. Bom dia. No Wasteland, nem o Network Agent precisa instalar? Não, não precisa, porque é o que eu disse. Quando você faz essa implementação sem agente, tudo que as máquinas precisam, elas vão consultar o SVA. Elas já fariam isso sem o Kaspersky, tá? Mas ela não instala nada nas máquinas virtualizadas e tudo que as máquinas virtuais precisarem, elas se conectam ao SVA e fazem essa consulta, enfim. Então, não tem agente nenhum instalado nas máquinas, Matheus. Bom, vou finalizar aqui com o Antenor, na verdade, ele só fez um adendo aqui, servidores virtualizados Hyper-V. Não, sem problema, vai funcionar o Antenor, como você viu lá no slide, tá? Tá, beleza. Bom, tem mais algumas questões, mas infelizmente só tenho mais 20 segundos aqui de apresentação. Então, três informações, tá? Bom, deixa eu só colocar meus contatos. Primeiramente, eu queria deixar aí os meus contatos, tá? O meu e o do Michael. O Michael é o gerente aqui da equipe de engenharia. Então, eventualmente, se vocês tiverem uma necessidade, o de VMware, por exemplo, que nós distribuímos também, se você tiver uma necessidade com outro fabricante e você precisa de um apoio técnico, pode mandar e-mail para o Michael, tá? Michael Dantas, e ele pode te orientar em relação a essa questão. Em relação a Kaspersky, fiquem à vontade para mandar e-mail, me ligar, que a gente vai discutindo. Eu peço que vocês que vocês tenham aí algum caso específico de virtualização, me mandem e-mail, me liguem, a gente conversa, a gente entra no detalhe e a gente consegue aí encontrar juntos aí a melhor solução para o cliente.
tá? Segunda coisa, essa apresentação, como todas as outras, estará disponível aí no site da Network One. Para quem já conhece, todos os webinars são colocados na nossa página na internet, só fazer um breve cadastro e você já poderá assistir às apresentações, tá? Quem tiver interesse naquele documento que eu comentei anteriormente, com todas as funcionalidades, os diferenciais entre solução com agente e sem agente, o CASB, me manda e-mail que eu mando o link do documento para vocês, tá ok? Então, bom, lembrando que nós temos mais 2 webinars, um na semana que vem. Na semana que vem eu vou falar sobre Total, tá, o CASB Total, e para finalizar essa série de 5, eu vou fazer um webinar sobre dimensionamento, o que considerar para dimensionar a melhor solução de endpoint e as ferramentas que podemos usar para ter as informações e poder ser assertivo e dimensionar e ofertar o melhor produto, tá ok? Então, muito obrigado pelo tempo dispensado nessa apresentação, espero que vocês participem dos próximos webinars. Qualquer dúvida, questionamento, estamos à disposição. Muito obrigado a todos e um excelente dia.